Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje estamos num dia especial, o Dia do Pediatra. Aquele profissional que nos acompanha desde o nascimento, ou até mesmo antes do nascimento, e depois cuida dos nossos filhos. Nesse dia especial, eu venho ao Hospital da Mulher, Marisca Ribeiro, em Bangu, no Rio de Janeiro, para falar com duas neonatologistas, que é uma parte especial da medicina, a doutora Gisele Lacerda e a doutora Noêmia Reis. Tudo bem, gente? Tudo bem. Primeiro, explica pra gente aí a diferença do pediatra pro neonatologista, doutora Gisele. A gente faz primeiro, os 6 anos da faculdade de medicina e depois a especialização em pediatria. E a neonatologia é uma especialização dentro da pediatria, é a parte da pediatria que cuida dos recém-nascidos. Doutora Noêmia, por que escolher logo neonatologista? Então, a neonatologia é uma coisa que encanta quem faz pediatria, né? Assim, a gente lida com as crianças até os 30 dias de vida, né? Alguns dizem até os 28, mas a gente, especificamente até os 30 dias, no primeiro mês de vida, né? E a gente lidar com uma parte que também é uma parte saudável da pediatria, né? A gente lidar com criança grávida, a gente trabalha em UTI, trabalha com as adversidades que existem no parto, mas a gente também trabalha com criança saudável. E o momento do parto é um momento muito bonito, né? O nascer é bonito, o envolvimento que tem naquilo tudo. Então, quando o pediatra começa a trabalhar com neonatologia, eu, pelo menos no meu caso, eu me apaixonei, né? E a gente, toda vez que você pega um prematurinho ou um recém-nascido, que você consegue fazer com que aquilo evolua de uma maneira satisfatória, que aquilo aconteça, que tenha um final feliz, a gente vê que isso é gratificante, né? E a gente vê que essa criança se desenvolve bem, que daqui a uns anos você vê essa criança bem. Tudo isso é uma forma diferenciada. Você consegue trabalhar com a doença, mas assim, visando uma saúde e um futuro, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela neonatologia desde que eu comecei a fazer medicina, né? Imagino E assim, você tem um relacionamento com as mães, com os pais, com os avós, com aquela situação toda familiar. Eu gosto bastante. Acredito que a Gisele também seja bem apaixonada pela neonatologia, né? A gente paixão mesmo. Deve ser uma alegria demais. E aí, amigo ouvinte, você deve estar se perguntando, o que Polícia Cidadã tem a ver com neonatologia, com pediatria? E pode estar vindo à cabeça aí aqueles partos onde um policial na via pública faz porque a mulher acabou não chegando ao hospital para poder ter o seu bebê em alguma maternidade. Mas ao longo do programa vocês vão ver que tem muito mais a ver essa parte, esse estudo, esse cuidado com a criança, com a polícia, do que você imagina. Mas, um pouquinho antes, vamos contar um pouquinho do trabalho de vocês aqui nesse hospital que é a referência no Rio de Janeiro. Já me falaram que tem aqui uma técnica da redinha. Fala para mim, o que é essa técnica da redinha? A técnica da redinha é o seguinte, os recém-nascidos prematuros, quando eles já estão bem, não estão mais necessitando de oxigênio, estão só principalmente na fase de ganho de peso, eles são colocados dentro da incubadora numa rede em miniatura, é uma rede bem pequenininha, e eles ficam lá, são estimulados por toda a equipe, em especial pela terapeuta ocupacional, e isso deixa eles muito tranquilos, estimula o desenvolvimento deles, faz com que eles ganhem peso mais rápido, então é uma coisa muito gratificante. E a doutora Noêmia estava me falando da importância da família nesse conjunto, né? Das crianças que são acompanhadas, que têm um contato com a família, um carinho da família, se desenvolve mais rápido, né, doutora? Não, sim, as crianças percebem, né, que você tem uma pessoa que está carinhando, que se preocupa com eles, que tem todo um envolvimento familiar. E a gente que trabalha com neonatologia, a gente tem que ver
a família fazendo parte desse contexto, né? A família representa a saúde da criança também. Então, se você tem uma família participativa, até para você poder conseguir enfrentar os problemas que essa criança vai apresentar, né? Que um bebê prematuro, quando você imagina um bebê prematuro, você fala, nossa, nasceu com 600 gramas, que bonitinho, está tendo alta com 2 quilos. Mas, assim, a gente que trabalha o dia a dia com esses bebês, a gente sabe das dificuldades que esse bebê passa e como o caminho é longo. Às vezes são internações de 3 meses, 4 meses aqui dentro da UTI, né? Eu ouvi dizer até que teve um aqui que ficou 8 meses aqui. Não é tão comum acontecer, mas às vezes acontece. E a gente tem que ter um relacionamento bom com a família, e a gente precisa que a família participe de todo esse contexto. A criança precisa disso, né? Ela precisa ter uma referência. Então, quando a gente tem uma família que é participativa, até para a gente poder passar as advertências, poder passar o que está acontecendo com a criança, as adversidades, o que está acontecendo com a criança, o que aquilo pode gerar, porque às vezes não é uma coisa, um desenvolvimento liso, você vai ter alguma intercorrência, você vai ter alguma sequela de tudo aquilo que aconteceu, e a família precisa estar entendendo tudo o que está acontecendo, e até para colaborar com a gente também. E eu acho que para a criança é extremamente importante esse contexto familiar. E depois a gente tem também, quando esse bebezinho, a gente também conseguir manter a amamentação, né? Se a mãe é presente, se a mãe está o tempo todo com a gente consegue, através da técnica de ordenha, que a mãe mantenha essa produção de leite durante todo esse período que o bebê não pode sugar no seio, a gente vai retirando esse leite para que ela mantenha a produção, para quando esse bebê puder sugar, ele consiga sugar no peito da mãe. Então, a gente precisa manter esse vínculo com a mãe. É extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Agora, deve ser um momento muito difícil, né? Porque a mãe geralmente vem preparada para ter o filho e levar o filho para casa, né? E depois, por alguma razão, tem a notícia de que ela não pode levar o filho dela para casa, né? Que o filho dela vai ficar. E deve ser uma dor muito grande você chegar em casa, né? Mãe e sem o seu filho. E aqui nós temos o alojamento Canguru, né? O alojamento Canguru, que faz essa integração entre família, né? A mãe e a criança. Explica pra gente como é que se dá esse alojamento Canguru. A enfermaria Canguru, ela é utilizada da seguinte forma: o bebezinho prematuro já está bem, não está mais precisando de oxigênio, já está na unidade intermediária, então um peso um pouco maior. Então ele vai para a enfermaria Canguru, que é uma enfermaria que ela fica ao lado da unidade neonatal. Tem uma enfermeira que dá assistência à mãe, a mãe fica internada num leito e o bebê, quando tem um peso muito baixo, fica na incubadora, e depois um pouquinho mais velho, ele fica na incubadora quando ele não está com a mãe, que a proposta é a mãe ter uma faixa e o bebê ficar na posição vertical, com o corpinho dele colado ao corpo dela, sem nenhuma roupa entre um e outro, que o calor do corpo dela vai servir para aquecer o bebê. E a intenção não é só aquecer o bebê, é fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. A questão da flora bacteriana normal da mãe, a flora também que a mãe adquiriu no hospital, eles trocam bactérias do bem, aquilo ali fortalece o bebê, fortalece a mãe vai produzir um leite que vai ser muito mais rico nos anticorpos que aquele bebê prematuro precisa. Ela vai ter mais segurança depois de cuidar, porque ela fica internada junto com o bebê. É bom ressaltar que isso é opcional, é oferecido à mãe essa possibilidade. Uhum. Se ela não, porque ela está bem, né? Porque ela já está bem, já está de alta, já está em casa. Se ela não quiser, ou se às vezes a pessoa até quer, mas tem outros filhos, não tem quem deixar, não pode, não é nada obrigatório. Só que para o bebê e para ela também é muito bom, porque ela, depois, quando ela for para casa, ela vai ter uma segurança muito maior de cuidar dessa criança. Eles ganham peso muito mais rápido. A questão do aleitamento materno é muito melhor estabelecida nos bebês que participam dessa enfermaria. E os trabalhos científicos mostram que esses bebês eles têm muito menos complicações no primeiro ano de vida. Por duas razões. Uma, que a mãe aprendeu a cuidar deles melhor, e segundo, que eles são mais fortalecidos do ponto de vista imunológico também. Eu estava entrando aqui no hospital e eu passei por uma sala que estava tendo um curso de amamentação, né? E eu achei engraçado isso, né? Parece que é uma coisa natural, que toda mulher vai saber amamentar, mas isso daqui é
é mais colocado para ela dessa importância, né? Então, assim, complementando só um pouco do que a Júlia estava falando, a enfermaria canguru, ela faz parte do método canguru, né? Que não é só a enfermaria do canguru. Ele começa um pouquinho antes da UTI, né? Com o bebê até às vezes entubado mesmo, que a mãe já começa a colocar próximo dela e termina depois um acompanhamento, uma terceira fase, que é um acompanhamento ambulatorial, né? A gente aqui tem tentado, e eu participo desse projeto, a gente tem um objetivo de tornar esse hospital um hospital amigo da criança, né? Então, a gente tem feito treinamentos com os profissionais, e a gente faz treinamentos no pré-natal também em relação à amamentação, né? Já os 10 passos a gente já consegue fazer praticamente todos, tem algumas dificuldades em alguns, mas a gente já está quase tudo praticamente estabelecido, né? E é muito importante que o pré-natal, a gente faz a nossa parte que é aqui, né? Mas é muito importante que o pré-natal que é feito aí fora também foque bem essa questão da amamentação, porque quando a mãe chega aqui, se ela tiver um conhecimento do processo de amamentação, já facilita muito, porque ela fica, geralmente, quando transcorre tudo bem, ela fica 48 horas internada. Então, é um tempo muito curto para a gente tentar até sanar todas as dúvidas, esclarecer tudo que elas precisam saber, né? Então, a gente faz essa coisa no pré-natal e a gente treina os funcionários aqui para a gente manter essa amamentação em tempo integral. Então, a gente já faz isso em sala de parto, né? Iniciando a amamentação nos primeiros 5 minutos de vida, a criança estando bem, a gente, graças a Deus, aqui trabalha com parto humanizado, né? E a criança já fica pele a pele com a mãe, espera um clampeamento tardio do cordão, tudo direitinho, e ela já, se tiver tudo ok, com o exame ok, ela já mama na sala de parto mesmo, ela já sai mamando, né? Pelo menos tendo aquele contato pele a pele com o peito, não precisa efetivamente sugar, mas ela tem um contato com a mãe. E daí, nesses 48 horas, a gente vai estabelecendo a amamentação, né? E a gente faz essas palestras de amamentação aqui porque a gente precisa, ajuda muito, porque você junta um grupo de mães que são diferentes, né? Com experiências diferentes, muitas sem experiência nenhuma, algumas com experiências de outra gestação, junto com profissionais que entendem de amamentação. Entendem das técnicas, entendem da importância, das vantagens para a mãe e para o bebê. E aí é uma troca de informações que você tem ali, troca de experiência das mães que já tiveram bebês e que já amamentaram. A gente, às vezes, sana dúvidas de mães que já tiveram bebê, mas que não conseguiram amamentar. E é como se você fosse um grande debate onde você conseguisse estabelecer algumas coisas. Isso traz um resultado muito bom, né? Os cursos de amamentação, as palestras de amamentação, a gente traz um resultado bom. A gente agora, em agosto, tem a Semana Mundial de Amamentação, que é uma coisa que a gente geralmente faz um grande evento, porque tudo em função disso. Até porque gira em torno de saúde futura, né? Gira em torno de economia, que é uma coisa que é um chamariz importante por causa do valor do leite, né? Da lata de leite. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem interessante em relação à amamentação. E essas palestras fazem parte de todo esse contexto dessa busca desse hospital amigo da criança, que, se Deus quiser, não vai demorar muito para a gente conseguir, não. Se Deus quiser, vai sair mesmo. Agora, falando de um tema que está muito na moda, que apareceu muito no jornal, que é o caso de microcefalia, doutora Gisele. Como é que está essa proporção de crianças nascendo com microcefalia? A gente começou a notificar esses casos e ter assim, um número mais rigoroso, né? Um controle mais rígido, a partir de novembro de 2015. A questão do vírus da Zika, o caso extremo seria a microcefalia, porque uma coisa que me preocupa muito é que 80% das mulheres que tiveram Zika são assintomáticas. Então, é claro que a microcefalia é muito importante, mas é importante também que todas as crianças, nesse momento, tenham um segmento de qualidade, porque a mãe pode ter tido a Zika assintomática, o bebê não ter nascido com microcefalia, e lá na frente ele tem um déficit neurológico que tenha sido relacionado com isso, que seja uma consequência da Zika durante a gravidez. Mas falando especificamente da microcefalia, infelizmente nós temos visto casos, eu trabalho nessa maternidade, também numa outra, 2, 3 por mês, em média, e é uma coisa muito triste, né? Porque a gente sabe que a chance dessas crianças ficarem muito sequeladas é altíssima, elas vão precisar de todo um acompanhamento. A família, no primeiro momento, tem muita dificuldade de entender isso, né? É uma coisa devastadora para toda a estrutura familiar, né?
Muitas vezes o pai, ele rejeita aquela situação e abandona a mãe, e ela fica sozinha com aquela criança. E no último mês eu tenho visto menos casos. Agora, no mês de julho, foram menos, mas pode ser só uma coincidência. Porque eu acredito que mais para frente deva diminuir, porque agora a gente está no inverno, né? E aí a incidência do mosquito Aedes aegypti diminui por conta da temperatura. Esse ano a gente está tendo até um clima mais ameno, mas não vejo a curto prazo grandes perspectivas de melhora, porque o vírus está circulando, né? E aí o tratamento não é só o tratamento clínico, né? Mas também o psicológico para toda essa família. Exatamente, né? Porque a criança, na grande maioria das vezes, vai evoluir com retardo mental importante. Então, é uma coisa seríssima. Os últimos estudos apontam que a microcefalia é uma das alterações cerebrais que você tem. Diferentemente das outras, de algumas outras viroses que você tem alterações específicas, né, de calcificações, virose tal com calcificação, microcefalia você pode ter qualquer coisa, desde de alteração de hidrocefalia até calcificações, e como é uma coisa muito recente, de estudo muito recente, eles não sabem como isso vai evoluir, né? Que tipo de lesões pode isso causar. Sem contar que você pode ter lesões em outros órgãos-alvo aí que você ainda não consiga descobrir. Então, para a gente também é uma coisa muito nova. A gente está descobrindo junto com as pessoas que vão estudando, e a gente vai lendo os artigos, vai estudando junto para a gente poder descobrir. Agora, só daqui a alguns anos é que a gente vai poder saber o que vai levar, né? Que tipo de sequela que vai levar no desenvolvimento dessas crianças, já infelizmente. Né? Eu, só completando um pouquinho, eu conversando com um colega que é oftalmologista da rede e está acompanhando essas crianças, ele falou que as alterações oculares são muito graves, quer dizer, essas crianças vão desenvolver também uma deficiência visual importante. A gente ainda não tem os números, mas são coisas extremamente preocupantes. Bastante nova. Doutora Noemi, a doutora Gisele tocou num ponto aqui que eu gostaria de conversar e saber a respeito. Ela falou do abandono, né? De que alguns pais não aceitam essa condição da criança e chegam a abandonar a criança. Mas também tem o abandono da criança sem problema nenhum. A senhora já viu algum tipo de caso assim? Sim. A gente que trabalha em maternidade, a gente vê às vezes as internações sociais, né? A UTI, de vez em quando, a gente se depara com internações sociais. As crianças, às vezes, que são encontradas em via pública, né? Que são trazidas pelo bombeiro, pela polícia militar, né? Que tem mães de pais desconhecidos. Já viu casos horríveis de crianças largadas em formigueiro, em terreno baldio, em lata de lixo, essas coisas assim, que vão para a UTI, onde a gente faz todo o rastreio de infecção, né? Se tiver infecção a gente trata, faz tudo o que tem que fazer, e depois essas crianças são encaminhadas para o abrigo, né? Infelizmente, isso acontece. Graças a Deus que não é com uma frequência grande, mas isso acontece também. Fica muito claro aí nessas reportagens que é dentro da lata de lixo, em saco plástico. Infelizmente isso é real, né? A gente às vezes se espanta quando a gente vê na televisão, mas a gente vivencia isso com uma realidade, né? Agora, entrando mais no campo da segurança pública, da questão de policial, né? Eu pergunto para quem já teve essa experiência, qual o impacto das drogas da mãe usuária ou do pai com relação à criança? A senhora já tiveram essa experiência de ver esse resultado na criança, uma criança dependente química já ao nascimento? Na realidade, ela não é dependente. O que acontece é que ela entra numa síndrome de abstinência quando a mãe está fazendo uso de drogas no período periparto, né? Então, ela tem convulsões, alterações neurológicas, uma irritabilidade muito grande. Muitas vezes precisa ir para a UTI por conta dessa síndrome de abstinência, que ela acontece nas mais diversas intensidades e é variável também. Quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito triste e que pode ser devastadora. Eu também já vi crianças nascerem com malformações congênitas por conta do uso de drogas, principalmente depois que chegou a questão do crack aqui no nosso meio, porque anteriormente era muito raro, mas eu já trabalhei no passado numa maternidade que ficava numa região que tinha um número muito grande de usuários de drogas, era em torno de comunidades muito
difíceis, né, nesse sentido, que tinha um percentual enorme. Então, eu vi várias crianças, mães usuárias de crack, nascendo com malformações congênitas. Doutora Noemi, então o pré-natal, além de tratar de toda a parte da gestação, ainda tem que se preocupar se a mãe usa ou se não? Essa questão do crack é uma questão extremamente assim, difícil da gente lidar, né? Porque a gente vê com muita frequência a mãe usuária de droga, quando ela descobre que está grávida, ela dá uma diminuída, ela não usa tanto, e aí depois que o bebê nasce, ela às vezes ela começa a meio que se arrepender do que está acontecendo, querendo ficar com o bebê, mas assim, a história é muito cruel, né? Então a gente vê às vezes, eu não sei, é uma situação que você não tem uma regra para você seguir, e às vezes eu fico com muita pena, de verdade, porque às vezes você para pensar que aquilo ali, de repente, aquilo ali é a chance dela, de ter uma criança para cuidar, né? É um objetivo de vida que apareceu. Só que você também tem que ter a responsabilidade daquela criança não ir para aquele meio. Então, eu acho que a gente isso deveria ser encarado de uma outra forma diferente, deveria ter um meio da gente conseguir abrigar os dois e tentar resolver para não... A gente vê muito isso, né, da mãe usuária de droga, ela ficar internada com o bebê, aí a gente tem uma enfermaria que não é a Canguru, mas que é um alojamento para as mães, que as crianças ficam na UTI e elas ficam alojadas. E aí, com aquela convivência ali, você vê que ela fica um período grande sem usar droga. E ela começa a se apegar àquela criança, ela começa a ter um vínculo, começa a ter um amor, e depois essa criança vai ser tirada dela. Então, a gente é uma situação muito difícil. A gente não tem influência nenhuma em relação a isso, né? Então, tudo é o conselho que resolve, junto com... Eu acho, não é que isso esteja errado, é que a gente, às vezes, sofre junto com elas, né? Porque são condições de vida ruins, são pessoas que, às vezes, né, não estão naquela situação, não por escolha, mas estão em situação por adversidade da própria vida. E eu fico encarando como... se às vezes você pudesse estar tirando uma chance delas, né, de sobrevivência, de felicidade, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que essa questão do crack, a gente não vê, com exceção daqueles casos que ela usa o crack, né, que a gente de vez em quando vê isso. Ela faz uma overdose de crack, vai para a maternidade e nasce um bebê prematuro. Ela começa a sangrar, ele nasce prematuro porque ela usou a droga em quantidade excessiva. Mas, às vezes, a gente vê nascer no período normal e ela é usuária de droga e tem todo esse contexto, né? Então, eu acho que é uma situação que merecia uma visão um pouco diferenciada. Porque não é pouco, né, Gisele? A gente Cada vez aumenta mais. Aumenta mais. Cada vez aumenta uma mais. situação bem triste, a coisa está devastadora. né? A Meninas gente novas, já tá né? muitos anos Adolescentes, trabalhando, muito novas. né, com recém-nascidos, cada vez está pior. É. E a gente está falando do crack, que é o extremo, mas tem a maconha, tem a cocaína, tem o álcool, que é considerado, entre aspas, uma coisa legal, mas existe a síndrome fetal alcoólica, que é uma doença que a criança pode nascer com alterações faciais, ela tem várias intensidades, que eu acho que é uma coisa também que é muito pouco abordada pela sociedade, a questão da mãe gestante usuária de álcool. Eu acho que isso deveria ser, principalmente nos meios de comunicação, mais divulgado, para poder orientar a população. E esse tipo de política que eu acho que seria muito interessante para poder tentar diminuir um pouquinho, né? Uma mãe alcoólatra eu sei que é difícil, mas às vezes a maioria da população não tem noção que uma grávida não pode tomar uma gota de álcool. E até uma pessoa que beba, entre aspas, socialmente, uma cerveja no final de semana, isso pode prejudicar o bebê. Mas a maioria da população não tem essa ideia. Entendo. Outro problema que acontece, e aí pegando carona nos 10 anos da Lei Maria da Penha, que está se completando agora, é a questão da violência doméstica, né? Da violência, principalmente a Lei Maria da Penha fala da violência do homem contra a mulher. Tem casos aqui? Sim. Ou nos outros locais onde vocês trabalham? Aqui eu faço aula de parto, eu nunca vivenciei isso, né? Mas em outros locais que eu trabalho, sim. A gente não vê violência contra a criança. Assim, raramente, nunca vi dentro da UTI violência contra a criança. O que a gente vê é violência contra a própria mãe, né? Às vezes um pai que maltrata, ou que ameaça bater, ou que ameaça emocionalmente a mãe. A gente a violência não é só a violência física. A gente vê muito assim, ameaça mesmo, né? E que aí tem todo um contexto familiar, às vezes a própria sogra ameaça também, que ela está envolvida naquilo, ameaça de tirar o filho, ameaça... A gente vê muito isso, né? Não é com uma certa frequência, sim, né? Então, e aí, de novo, a gente volta naquele
no que nós falamos. O trabalho não é só físico, mas psicológico também. É verdade. Saindo um pouco aqui do contexto da maternidade, eu também faço consultório de pediatria e o que eu vejo e que cada vez cresce mais nos últimos anos é a falta de casais, ou muitas vezes a mulher sozinha ou até o homem sozinho, despreparados para cuidar daquela criança, do ponto de vista emocional. Então, mudando assim totalmente de contexto, muitas vezes eles dão muitos bens materiais para aquela criança, mas não dão a menor atenção. E aí desenvolve um monte de problemas emocionais, chegam na gente, acham que um psicólogo vai ter uma fórmula mágica para resolver o problema. Então, a falta de amor, de atenção, até por conta do momento atual, né, do nosso mundo, com tantas notícias ruins que a todo momento chegam para a gente através de N e-mails, né? Eu acho que as crianças elas tinham que estar se sentindo mais seguras, se sentindo mais amadas pelos pais. E isso eu vejo muito pouco no meu dia a dia. Uma conversa, um beijo, né, um carinho, faz toda a diferença. E aí eu lembro, não sei por que me veio à cabeça, eu gosto de futebol. E eu lembro aqui de 1969, o Pelé fez o 1000º gol. E quando ele fez o 1000º gol, ele poderia falar qualquer coisa, porque todo mundo estava vendo. E ele falou assim, vamos cuidar das nossas criancinhas. Porque cuidando das nossas criancinhas, nós teremos um futuro. E infelizmente eu acho que o Brasil não cuidou das suas crianças. Eu concordo. Porque nossa sociedade está um pouco complicada. E violência sexual? A gente falando de violência contra a criança, né? Quando se fala de violência sexual, a violência sexual é óbvio que existe muito, mas o acesso que a gente tem através das mães é muito difícil. A gente sabe muito, há relato muito de violência física contra as crianças, que muitas mães acham que é uma forma natural de correção e de educação, né? E a gente desconfia de violência sexual, às vezes, pela postura da criança, porque a criança não mente, né? A criança é o olhar, a criança é a expressão. E a gente que lidar com criança, a gente aprende a ler isso, né? E a gente, às vezes, desconfia de alguma coisa quando a gente vê muita violência física. A gente, às vezes, se depara com casos de fratura que você fotografa, você radiografa e você vê múltiplas lesões, múltiplas fraturas, aí você já desconfia de que aquilo é um quadro repetitivo, né? Ou hematomas que você pensa em investigar quando você começa a abordar a criança de uma outra forma, você vê. Então, isso, às vezes, faz você pensar que possa existir casos de violência sexual também, né? É difícil algumas mães chegam para você com essa queixa de violência sexual, mas, infelizmente, em alguns casos, algumas delas escondem isso. Sim, né? E aí é como se isso fizesse parte do contexto familiar, ou se ela não pudesse falar, ou se tivesse medo de falar, ou se tivesse... É um contexto social muito complicado. É complicado. A gente trabalha na repressão da violência sexual contra a criança e adolescente, e a maioria dos casos está dentro da família, né? É o pai, é a mãe, é o padrasto, é a madrasta, porque não tem sexo. Não tem sexo. Não tem. O agressor não tem sexo. O que ele tem é uma ascensão hierárquica de poder sobre a criança. Ou é o tio da condução, a tia da condução, ou é o pai, o padre, o bispo, o pastor, o dono do centro, qualquer que seja a religião, mas é aquela pessoa que tem a ascendência, o poder sobre a criança. E existe um grande silêncio, uma grande vergonha. E, na minha opinião, os profissionais de saúde, eles são importantes nesse contexto. Porque você se depara ali, como a doutora falou, com sinais claros de violência, né? Tanto na sua anamnese, quanto na sua expertise de olhar a criança e até mesmo em lesões. Sim. Nós estamos falando de locais que acabam deixando vestígios de lesões, né? E isso daí, para mim, o profissional de saúde é um grande parceiro nessa luta que nós temos na repressão ao abuso sexual contra a criança e adolescente. Falei com a doutora Gisele Lacerda, falei com a doutora Noêmia Reis. Isso. Noêmia Reis, no Hospital da Mulher Marisca Ribeiro,
gostaria de deixar a oportunidade aqui para as considerações finais para quem está nos ouvindo e nos assistindo sobre esse dia tão glorioso, tão feliz que é o Dia do Pediatra e sobre tudo isso que nós conversamos. Então, eu hoje até postei uma coisa que hoje a gente vive de rede social, né? Que pra gente hoje é um dia importante, porque assim, eu tenho 28 anos de profissão, né? E eu amo muito o que eu faço. A gente passa por muitas dificuldades, até dificuldades por várias questões, né? A gente depara com momentos tristes, porque perder uma criança é uma coisa muito difícil e continua sendo, graças a Deus que porque eu acho que a gente tem, se a gente perde o coração, a gente perde o jeito de trabalhar da gente, né? Mas a gente é muito feliz com o que a gente faz, porque graças a Deus a gente tem muito mais momentos felizes do que momentos tristes, né? E eu particularmente agradeço muito a Deus essa oportunidade de poder fazer isso, de poder ajudar e da gente poder tratar das crianças, né? A gente sabe que a gente tem uma parcela da população que é muito carente, né? E que depende muito da gente, que trabalha em serviço público, né? Que não tem oportunidade de escolher um pediatra, né? Então, eles não escolhem pediatras, a gente que escolhe as crianças. Então, acho que a gente tem a obrigação de prover o máximo que a gente possa, né, para essas crianças. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar contribuindo para isso, né? Eu agradeço a você a oportunidade da gente estar aqui hoje, né? Porque representando uma classe que é sofrida, porque o dia a dia da gente não é fácil, mas que a gente é feliz. A gente gosta muito do que a gente faz. A Noêmia já falou a maior parte das coisas que eu iria falar, mas só para terminar, agradecer essa oportunidade de estar falando para vocês um pouco sobre o nosso dia a dia. São muitas experiências e eu tenho certeza que o sentimento dos pediatras é de muita paixão, muito amor pelo que fazem, porque o que eu acho mais gratificante na pediatria é que você não está lidando o tempo inteiro com doenças, com coisas tristes, e principalmente na neonatologia, a gente está lidando com muita luz, com muita esperança, com o início da vida, né? Com a chance daquele indivíduo estar trilhando um caminho, está sendo mais um para ajudar a melhorar aqui o nosso planeta. E mesmo as crianças doentes, os recém-nascidos prematuros, na grande maioria das vezes o final é feliz. Então, eu acho que isso aqui dá muito gás, muita energia, muita esperança para a gente continuar e a seguir em frente, apesar de todas as adversidades. Eu aqui agradeço, tive a oportunidade de visitar esse hospital maravilhoso, não conhecia, tive aqui dando uma palestra anteriormente, mas hoje tive a oportunidade de conviver um pouco mais, fui nos alojamentos, conheci o alojamento Canguru, conheci o berçário, conheci a unidade, né, de terapia intensiva, excelente. O Rio de Janeiro está de parabéns, aqui em Bangu está de parabéns. Você que é do Rio de Janeiro tem essa oportunidade, se precisar, venha ao Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, que você terá um acompanhamento excelente. Se você gostou do nosso programa, ligue para nós, mande mensagem, entre na nossa página policiacidadã.com.br. Lembre-se, aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.